Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, estamos mais uma vez com vocês aqui para o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Olha o nome desse programa, né? Stop a Destruição do Mundo. Desde há muitos anos que nós realizamos essa programação, que é uma programação que fala sobre uma ciência nova para a humanidade, que se chama psicossociopatologia. Antes de Kepp, psicanalista, escritor, cientista, não havia esta ciência ainda da psicossociopatologia. Havia sim psicologia, psicanálise, psiquiatria, havia ciências sociais, sociologia, mas psicossociopatologia passou a existir no dia que Kepp descobriu e colocou num corpo de teoria e de método a relação entre a doença humana, individual, e a doença social. O que é doente, invertido, como ele fala, na sociedade, na estrutura. Quando se fala estrutura, é a estrutura de leis, de filosofia de vida, de valores, de hábitos. Então, a sociedade, a maneira de viver socialmente, de desenvolver trabalho, conhecimento, ciência, pesquisa, etc., está invertida, está doente. Por quê? Porque alguns indivíduos doentes, porque também são invertidos, geraram uma sociedade invertida e doente. E essa sociedade invertida e doente, por sua vez, gera novos indivíduos invertidos e doentes. Então, essa inter-relação entre essa doença social e psíquica, ela só pode existir se ela for uma ciência unificada. O que causa a doença num campo, causa no outro campo. A unificação é a causa da doença e o tratamento. Então, a sociedade e o indivíduo têm inúmeras formas de aplicação dessa ciência. Por que é stop a destruição do mundo? Porque a doença individual e a doença social estão literalmente destruindo o mundo. E a gente só pode dar um stop conhecendo as causas verdadeiras que são dentro da ciência da psicossociopatologia. Então, Dr. Kepp, o senhor realmente abriu uma nova ciência. Só que essa ciência ela teria que ser ensinada em todos os cursos de todas as faculdades. E ainda não conseguimos isso. Mas na nossa faculdade, ou nas nossas faculdades, temos duas, uma presencial e uma EAD. Nas nossas faculdades, nós ensinamos, sim, a psicossociopatologia em todos os cursos. Porque senão não se faz ciência. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a questão assim do anticristo, né, que fala geralmente os religiosos que o anticristo vem aí, né, tá uma ideia muito demodé, fora da realidade. O anticristo veio com a ciência. Se os estudos, as pessoas que estudam, né, essa questão, podem ver que quando a ciência entrou, principalmente a ciência da energética e também da medicina, é claro, em todos os campos, quando a ciência entrou, eliminou praticamente Deus do estudo. Até a Idade Média havia uma união entre filosofia e teologia. E Agostinho, por exemplo, no século II, mais ou menos, ele descobriu
que as ideias cristãs eram muito semelhantes às ideias gregas da filosofia antiga. Então, essa questão, por exemplo, da filosofia e da teologia veio na Idade Média e acabou quando começaram a falar sobre a física, como se a física fosse a base, o átomo, né? A base de tudo que existe. Então, aí colocando o átomo, é claro, né? Então, tira a parte mais importante, que é a espiritual. Nós não somos animais racionais. Veja que interessante. O Aristóteles falou que nós somos animais, mas com razão não é isso, não. Essa ideia é errada. Nós somos seres, assim, vamos dizer, angelicais, né? Humanos angelicais, porque nós viemos do campo no campo assim divino e não no campo material. Então, se pensa que a gente é animal racional, então a gente é um animalzinho, né, que começa a pensar e os animais não pensam. Então, nós viemos da energia divina. Então, nós somos seres energéticos, nós somos seres que têm uma espiritualidade, vamos dizer, divina. Nós estamos entre a terra e o céu, não entre a terra e os animais, a terra e praticamente toda a matéria, né? Nós não somos seres assim materiais, nós somos seres que viemos do alto. Então, quando fala, nós viemos do paraíso terrestre, não é paraíso terrestre, nós viemos do paraíso celeste. Agora, se estamos no paraíso animal, né, é uma escolha do ser humano. Então, se o ser humano criou uma ciência ateia, sem Deus, uma ciência errada, é uma criação de algo que não pode existir. Ciência tem que ter a parte espiritual também, como era a teologia na Idade Média, com a filosofia, e também na Idade Antiga. Lá, os primeiros pensadores na Grécia, como Platão, por exemplo, era chamado de o divino. Por quê? Porque Platão fazia a união do ser humano com a espiritualidade. Depois vieram outros autores e colocaram o ser humano em união com a matéria, quer dizer, destruindo a espiritualidade. E até agora, né, quando fala em medicina, então, tem os enigmas da medicina. E quais são os enigmas? São doenças que os médicos que estudaram só organicismo, que não estudaram espiritualidade, não sabem explicar. Então, são elementos estranhos. Então, não tem corpos estranhos na vida orgânica. Então, o corpo estranho, a medicina não sabe o que fazer. Por quê? Porque é do campo espiritual. Então, todo o ensino da ciência, seja no que chamou de física, na medicina, em todo o setor, a advocacia é, assim, uma ciência anticristã.
Então, o anticristo já veio faz tempo e dominou, em parte, a humanidade. Gostaria que o César, né, falasse alguma coisa, e antes eu vou mostrar um cartaz mostrando o erro do Einstein. Olha aí. Ele falava que a energia vem do movimento da luz, né, ao quadrado. Não é nada disso, que a energia é que faz a matéria. Então, colocando a energia vindo da massa, né, da matéria, da massa, na velocidade da luz, né, ao quadrado, quer dizer que tudo veio da matéria errado. Então, as escolas de engenharia, as escolas de medicina, todas tiraram a parte espiritual. Então, os doentes, né, que fazem tratamento médico, procuram a psicanálise, procuram outra forma de tratamento, porque a medicina em geral não entrou na parte espiritual. E é claro, né? Nós somos, em grande parte, seres espiritualizados. Gostaria de perguntar para a doutora Julieta se ela não acha que isso é verdade. Nossa, super verdade, Dr. Keppe. E principalmente depois de Freud e um psicólogo também chamado Hall, eles começaram até a falar que a espiritualidade neurotizava a pessoa e adoecia. Só que depois desse pensamento invertido, houve uma decadência pior ainda dos seres humanos. E recentemente, até a OMS está tendo que reconhecer que essa dimensão espiritual é fundamental para o tratamento das pessoas. Quando nós, médicos, não aprendemos a lidar com essa espiritualidade, nós não estamos tratando de uma forma honesta nossos pacientes. E continuando aí com o que a doutora lembrou da teoria freudiana, ele achava que a nossa energia psíquica, a energia anímica, vinha das células, e não que a energia entra nas células através das mitocôndrias e outras anteninhas que nós temos, do espírito para a matéria. Ele inverteu. Não é a célula que gera energia psíquica, é a alma, é a espiritualidade que manda energia para as células. Isso é mensurável, né? O César com o Roberto Frascari, né? Antigamente, o Alex também, nós fizemos um ventilador. Veja aí, esse ventilador emite a energia magnética. O que é a energia magnética, né? É a energia que está entre a matéria e a vida espiritual. Então, nós não somos animais evoluídos. Nós somos muito mais seres espiritualizados. E que, é claro, né, temos a mistura do espírito com a energética. Então, é a energética que faz a matéria, e não a matéria que faz a energia, que colocam aí nos carros, nas máquinas. Então, a gente vê um país como Estados Unidos cheio de energia elétrica, e essa energia elétrica é que suga, né, da matéria a energia e acaba com o país, porque se suga a energética da matéria, a matéria é ao contrário, ela é que veio da energética, então se suga esse pouquinho que a matéria tem de energia, mata, né? Acaba com o país,
e leva as doenças. O César, que trabalhou muito nesse campo, e a gente até, vamos dizer, abençoa ele, que fez um belo trabalho com o Roberto Frascari e o Alex Frascari. Quer falar alguma coisa? Sim, doutor Kepp, teria tanto para falar nisso aí, mas nesse cartaz que o senhor colocou da fórmula do Einstein, E igual a mc ao quadrado, para qualquer pessoa dá para ver que se o m for zero, se a massa for zero, a energia é zero. Então essa fórmula diz que a energia vem da matéria, e isso é uma grande inversão. E por causa disso, o Einstein aprisionou o pensamento científico na matéria. Então, por exemplo, a influência desse pensamento foi tão grande, inclusive na filosofia, na psicologia, como a doutora Cláudia estava falando, que nos estudos de psicanálise e psicologia, todas as energias do corpo humano viriam das células. Então eles chegaram até mesmo a criar um campo chamado parapsicologia para explicar os fenômenos transcendentais como se viessem do cérebro da pessoa. Então isso aprisionou o ser humano num mundo material muito pequenininho e muito aquém da verdadeira natureza da gente, né? A ideia, por exemplo, que trouxe esse desastre para a humanidade veio também da Grécia, de um autor lá, de um filósofo que foi contra praticamente o Platão. Platão, ele trabalhava mais com a espiritualidade. Por isso, né, que, como eu falei, ele era chamado pensador divino, porque ele colocou a espiritualidade como a base de tudo, e que é mesmo. E depois vieram os outros, principalmente a ciência, que colocou a matéria. Então, quando fala que o anticristo vem aí, nós estamos vivendo o anticristo desde que a ciência foi criada. É por isso que na faculdade de medicina, por exemplo, não falam em questão espiritual, né? É tudo o corpo, o corpo, o corpo. Na faculdade de odontologia também, a questão dos dentes, né? É tudo ligado à matéria. Então, o que acontece? Que a causa de todas as doenças está mais, a gente pode dizer, na alma, no espírito. O espírito adoece, é claro que como a matéria é a espiritualização vamos dizer, tudo que existe é uma espiritualização em forma material, visível. Então, tem esse enorme erro de não colocar. Eu tenho aqui o livro, A Medicina da Alma, em que nesse livro eu coloco a origem da doença na alma. E Tomás de Aquino, por exemplo, um pensador também, e ele era teólogo no final da Idade Média, no começo da ciência, ele dizia que a alma era perfeita. Então, existe essa ideia errada. O que é imperfeito, na base, é a alma. E se a pessoa tem uma doença qualquer do corpo, tem que procurar lá atrás, né? De onde vem a doença. E essa doença geralmente veio da alma como, né? A Luísa quer falar alguma coisa da odontologia? Sim, então, essa questão, vou dar um exemplo bem simples sobre a formação de cáries dentárias.
que a cárie dentária ela ocorre quando a parte emocional, quando nós temos muita raiva, angústia ou ansiedade. Por que ela acontece? Que nós bloqueamos a captação de energia escalar. Então, os dentes, cada dente é um órgão, a vibração dele é reduzida. E aí, o que acontece? Ocorre uma desintegração. Então, a cárie dentária vem dos problemas da nossa alma, né? Que nós bloqueamos a captação da energia escalar divina. E aí formam as cáries. E a odontologia só vê fatores externos, ela não reconhece a verdadeira causa das cáries dentárias, que é emocional, vem da alma. E a questão, né, do direito. Nós temos aqui o doutor Rodrigo, então, as leis do direito, né? Por que o direito não fala das intenções, das coisas internas do ser humano? Porque o direito só fala dos crimes, assim, dos acontecimentos externos, e não de onde que vem. O Rodrigo quer falar alguma coisa? Eu gostaria, assim, de deixar muito claro que esse pensamento moderno, a idade moderna, ela trouxe uma cisão no pensamento e na filosofia do direito, né? Porque uma das funções primordiais do direito é a restauração e a pacificação para se fazer a justiça. Mas o direito se voltou, junto com o pensador Augusto Comte, somente para a conduta humana. E nós temos a necessidade desses dois movimentos. O movimento da conduta, mas o movimento interno, a causa psíquica dos pensamentos e sentimentos. Então é somente com essa dialética, levando em consideração o aspecto externo, que é a conduta, mas mais importante ainda, a causa da conduta, que é o mundo psíquico, aí nós vamos conseguir chegar na justiça. Mas o direito abandonou isso, infelizmente. Então, né, professor, o doutor... Rodrigo quis falar que a justiça tem que... Eu queria falar só uma coisa, que a justiça tem que seguir a sabedoria da ciência divina. A justiça sem a sabedoria da ciência divina é injusta, é louca, é invertida. Então, se o direito não segue o direito humano, né? Não segue os direitos divinos, né? Se a questão das leis, né, não segue as leis divinas, são leis erradas. A lei não é só assim visível. As leis que o direito usa são as coisas assim, os fatos assim mais materiais. E a questão espiritual, a questão psíquica, que é ligado, né, à questão da vida espiritual, o direito não trata. Então, se o indivíduo tem intenção ruim, o direito tinha que saber que esse indivíduo é perigoso, que qualquer dia ele pode, vamos dizer, matar mesmo uma pessoa. E essa questão, né, que tudo vem da questão material, da questão social, e não que tudo vem da alma, da questão espiritual, que o que está doente no ser humano é a alma dele, a alma doente. Então, quando se faz análise, a gente nota que as pessoas mais assim fanáticas, né, na questão espiritual, na questão religiosa, são as mais difíceis de serem tratadas por isso, porque acha que tendo uma espiritualidade desenvolvida,
é perfeita, não é não. O mal vem da alma, né? O mal vem do espírito atrapalhado, torto ou excessivamente, assim, vamos dizer, atuante ou com déficit. Chegamos ao fim do programa e ao começo da verdadeira civilização. Até. Tchau. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.